Era o tempo em que os homens haviam esquecido o som do silêncio divino. Roma reinava sobre o mundo, e o povo de Deus vivia espalhado, perseguido, oprimido, mas não destruído. Foi nesse tempo de sombras que João, o último dos apóstolos, prisioneiro na ilha de Patmos, teve a visão que mudaria para sempre o destino da humanidade. Ele estava sozinho, exilado por causa da fé, cercado apenas pelo som do vento e pelo mar. Era o dia do Senhor, e João orava. De repente ouviu atrás de si uma voz, forte como o som de muitas águas. Ele se virou, e o que viu não podia ser descrito com palavras humanas. Diante dele estava um homem semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma túnica branca que ia até os pés e cingido ao peito com um cinto de ouro. Seus olhos brilhavam como chamas de fogo, seus cabelos eram brancos como a lã, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. João caiu como morto aos seus pés, mas o homem tocou nele e disse: "Não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre." Era Jesus, e ele estava ali para revelar o que havia de vir. João recebeu a ordem de escrever tudo o que visse, as coisas que eram, as que são e as que ainda aconteceriam. Então, diante de seus olhos, o céu se abriu como um véu sendo rasgado, e a eternidade se revelou. Ele viu 7 candelabros de ouro, e no meio deles, o Filho do Homem caminhando entre as luzes. As 7 lâmpadas eram as 7 igrejas da Ásia, e a mensagem que João deveria enviar a cada uma delas marcaria o início do Apocalipse. Mas antes de eu te contar quais eram as 7 igrejas, verifique se você já é inscrito no canal. Não se esqueça de curtir esse vídeo e comentar a sua opinião sobre a visão de João. A primeira carta era para Éfeso, a igreja que havia trabalhado e perseverado, mas que perdera o primeiro amor. A segunda era para Esmirna, a igreja que sofreria perseguição e tribulação, mas que receberia a coroa da vida. A terceira, para Pérgamo, onde o trono de Satanás estava, mas onde ainda havia fé. A quarta, Tiatira, que tolerava a falsidade, mas ainda abrigava os fiéis. Sardes, a quinta, tinha nome de viva, mas estava morta. Filadélfia, a sexta, tinha pouca força, mas grande fé. E Laodiceia, a sétima, era morna, nem fria nem quente, e por isso seria vomitada da boca do Senhor. Cada carta era um espelho do coração humano diante de Deus. E cada advertência, um aviso sobre o fim. Depois das cartas, João olhou novamente e viu uma porta aberta no céu. Uma voz o chamou: "Sobe aqui, e te mostrarei as coisas que devem acontecer." Ele foi arrebatado em espírito, e diante dele apareceu um trono, cercado por um arco-íris de esmeralda. No trono estava sentado alguém de aparência indescritível, como jaspe e sardônio, rodeado por relâmpagos e trovões. Ao redor, havia 24 tronos menores, e neles sentavam-se 24 anciãos, vestidos de branco e coroas de ouro na cabeça. Diante do trono ardia o fogo dos 7 Espíritos de Deus, e no centro e ao redor dele, 4 seres viventes, um com rosto de leão, outro de boi, outro de homem, e o quarto semelhante a uma águia voando. Dia e noite, esses seres não cessavam de dizer: "Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir." João observava, maravilhado, quando viu um livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Era um rolo selado com 7 selos. Um anjo poderoso clamou com voz forte: "Quem é digno de abrir o livro e de romper os selos?" Mas ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro ou olhar para ele. João começou a chorar, mas um dos anciãos lhe disse: "Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os 7 selos." Então João viu um cordeiro, como tendo sido morto, mas de pé no centro do trono. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro aproximou-se e tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. E naquele instante, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante dele com harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles cantavam um novo cântico: "Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação." E assim começou a revelação. O cordeiro abriu o primeiro selo, e João viu um cavalo branco.
Seu cavaleiro tinha um arco e uma coroa lhe foi dada. Ele saiu vencendo e para vencer. Era o símbolo da conquista, o espírito que se espalharia sobre a terra antes do fim. O segundo selo foi aberto, e apareceu um cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dada uma grande espada, e o poder de tirar a paz da terra, para que os homens matassem uns aos outros. Era a guerra. O terceiro selo revelou um cavalo preto, e o seu cavaleiro trazia uma balança na mão. Uma voz dizia: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. Mas não danifiques o azeite nem o vinho. Era a fome, o desequilíbrio entre a riqueza e a miséria. O quarto selo foi aberto e surgiu um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o seguia. A eles foi dado poder sobre a quarta parte da terra, para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras. O quinto selo foi aberto, e João viu sob o altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. Elas clamavam: até quando, ó Senhor, não julgas nem vingas o nosso sangue sobre os que habitam sobre a terra? E foi-lhes dada uma veste branca, e lhes foi dito que esperassem ainda um pouco, até que se completasse o número de seus irmãos que seriam mortos como eles. O sexto selo foi aberto, e houve um grande terremoto. O sol escureceu-se como um saco de crina, a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes sacudidos por um vento forte. O céu recolheu-se como um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Os reis da terra, os ricos, os poderosos e os servos se esconderam nas cavernas clamando: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, porque é chegado o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Antes do sétimo selo ser aberto, João viu 4 anjos segurando os ventos da terra, para que nenhum sopro soprasse sobre o mar, nem sobre as árvores. Outro anjo subiu do nascente, tendo o selo do Deus vivo, e gritou aos 4: não danifiqueis a terra nem o mar até que tenhamos selado os servos de Deus em suas testas. E João ouviu o número dos selados: 144.000, de todas as tribos de Israel. Depois, viu uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de branco e com palmas nas mãos, clamando: a salvação pertence ao nosso Deus e ao Cordeiro. E quando o sétimo selo foi aberto, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Era o prenúncio de algo maior, o prelúdio do juízo que estava por vir. Quando o sétimo selo foi rompido, 7 anjos se apresentaram diante de Deus, e a cada um deles foi dada uma trombeta. Outro anjo veio e se pôs diante do altar, trazendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações dos santos, sobre o altar de ouro diante do trono. A fumaça do incenso, com as orações do povo de Deus, subiu diante de Deus. Então, o anjo tomou o incensário, encheu-o com fogo do altar e o lançou sobre a terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. O silêncio do céu se partira. O primeiro anjo tocou sua trombeta, e granizo e fogo misturados com sangue foram lançados sobre a terra. 1/3 da vegetação foi queimada. As árvores, a grama verde e os campos se tornaram cinzas. O segundo anjo tocou a trombeta, e algo como uma grande montanha ardendo em fogo foi lançado ao mar. 1/3 do mar tornou-se sangue, 1/3 das criaturas marinhas morreu, e 1/3 dos navios foi destruído. O terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela caiu do céu, ardendo como uma tocha. Ela caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas se tornou amarga. Muitos homens morreram por causa das águas que se tornaram veneno. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que escureceu 1/3 do dia e da noite. As trevas caíram sobre o mundo, e o céu parecia um tecido de luto. Então João viu uma águia voando pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques de trombeta dos 3 anjos que ainda vão tocar. O quinto anjo tocou sua trombeta, e João viu uma estrela cair do céu na terra.
A ela foi dada a chave do poço do abismo. Quando o poço foi aberto, subiu fumaça como a de uma grande fornalha, escurecendo o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o dos escorpiões. Foi-lhes dito que não fizessem mal à erva nem às árvores, mas apenas aos homens que não tivessem o selo de Deus na testa. Eles atormentaram os homens por 5 meses, e o tormento era como o da picada de escorpião. Naqueles dias, os homens buscaram a morte, mas a morte fugiu deles. A aparência dos gafanhotos era terrível. Pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham coroas de ouro, rostos de homem, cabelos de mulher, dentes de leão e caudas com ferrões. Sobre eles havia um rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apollyon, o destruidor. O 6º anjo tocou a trombeta, e ouviu-se uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro diante de Deus, dizendo: Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matar a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. As cabeças dos cavalos pareciam cabeças de leão, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, morreu a 1/3 parte da humanidade. Mas mesmo assim, os homens não se arrependeram das obras de suas mãos, nem deixaram de adorar os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver nem ouvir. Continuaram nos seus homicídios, feitiçarias e imoralidades. Depois disso, João viu outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem com o arco-íris sobre a cabeça. Seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Na mão, ele tinha um pequeno livro aberto. Ele colocou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como o bramido de leão. Quando clamou, 7 trovões fizeram ouvir suas vozes. João quis escrever o que os trovões disseram, mas uma voz do céu o impediu. Sela o que disseram os 7 trovões, e não o escrevas. Então o anjo levantou a mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo o sempre que não haveria mais demora. Nos dias em que o 7º anjo tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus. João recebeu uma ordem: toma o livrinho e come-o. Ele o tomou e comeu. Na boca era doce como mel, mas no estômago tornou-se amargo. Assim é a revelação: doce na promessa, amarga no juízo. O 7º anjo tocou a trombeta, e no céu ouviu-se uma grande voz: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos caíram sobre seus rostos e adoraram, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Relâmpagos, trovões e terremotos sacudiram o mundo, e o santuário de Deus foi aberto no céu. Dentro dele, João viu a Arca da Aliança. Então surgiu um grande sinal no céu: uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores do parto. Apareceu também outro sinal: um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu e as lançou à terra. O dragão parou diante da mulher, pronto para devorar o filho assim que nascesse. Ela deu à luz um filho varão que governará todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe preparou um lugar. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas não prevaleceram. E o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, o enganador do mundo inteiro, foi lançado à terra, e com ele os seus anjos. Ouviu-se uma grande voz no céu dizendo: agora é chegada a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O dragão perseguiu a mulher, mas ela recebeu asas de grande águia para fugir ao deserto, para longe da serpente.
A serpente lançou da boca água como um rio para tentar levá-la, mas a terra abriu a boca e engoliu o rio. Então o dragão irou-se e foi fazer guerra contra os restantes da descendência dela, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E João viu surgir do mar uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 coroas. A besta era semelhante a um leopardo, mas tinha pés de urso e boca de leão. O dragão lhe deu poder, trono e grande autoridade. Uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas sua ferida foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Adoraram o dragão que lhe deu poder, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada a boca para proferir blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. Ela abriu a boca contra Deus, blasfemando o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e recebeu autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Depois, João viu outra besta subindo da terra. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como dragão. Ela exercia toda a autoridade da primeira besta, fazendo com que a terra e os habitantes adorassem a primeira. Realizava grandes sinais, até fazer descer fogo do céu à terra diante dos homens, e enganava os que habitavam na terra com prodígios. Foi-lhe dado poder para dar vida à imagem da besta, de modo que falasse e fizesse matar todos os que não adorassem a imagem. E obrigava a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender a não ser aquele que tivesse o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. E aqui está a sabedoria. O número é 666. Depois disso, João viu o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 pessoas que traziam o nome de seu pai escrito nas testas. Ele ouviu uma voz do céu como o som de muitas águas e o som de forte trovão. Era como o som de arpistas tocando suas harpas. Cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Eram os que não se contaminaram, os que seguiram o cordeiro por onde quer que fosse. Então viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele dizia em alta voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Outro anjo seguiu dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez beber todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. E um terceiro anjo o seguiu dizendo em grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o seu sinal na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua indignação. João viu uma nuvem branca, e sobre ela estava sentado alguém semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do templo clamando: Lança tua foice e ceifa, porque chegou a hora de ceifar, pois a seara da terra está madura. E o que estava sentado sobre a nuvem lançou a foice, e a terra foi ceifada. Depois, outro anjo saiu do templo no céu, também com uma foice afiada. E mais um anjo, que tinha poder sobre o fogo, saiu do altar e clamou ao que tinha a foice: Lança tua foice e vindima os cachos da vinha da terra, porque as uvas estão maduras. O anjo lançou a foice, colheu a vinha e lançou as uvas no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e dele saiu sangue que chegou até os freios dos cavalos, por 1.600 estádios de distância. Então João viu no céu outro sinal grande e maravilhoso: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, pois nelas se consuma a ira de Deus. E viu algo como um mar de vidro misturado com fogo, e os que venceram a besta e a sua imagem estavam de pé junto ao mar, com harpas de Deus. Cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Depois disso, o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto no céu, e saíram os 7 anjos com as 7 pragas, vestidos de linho puro e resplandecente, com faixas de ouro sobre o peito. Um dos 4 seres viventes deu-lhe 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus.
e o templo se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder. Ninguém podia entrar no templo até que se completassem as 7 pragas. Então o primeiro anjo derramou sua taça sobre a terra, e feridas dolorosas feriram os homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou sua taça no mar, e este se tornou como sangue de um morto, e toda a alma vivente morreu no mar. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes, e elas se tornaram sangue. João ouviu o anjo das águas dizendo: Justo és tu, ó Santo, porque julgaste estas coisas. Derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes deste sangue a beber, são dignos disso. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido queimar os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez em trevas. Os homens mordiam a língua de dor, mas ainda assim blasfemavam o Deus do céu. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então João viu sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais e vão ao encontro dos reis da terra para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, dizia uma voz. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes. Os espíritos reuniram os reis no lugar chamado Armagedom. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo, do trono, dizendo: Está feito. Houve relâmpagos, vozes e trovões, e um grande terremoto tão forte como nunca houve desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E Deus se lembrou da grande Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Cada ilha fugiu e os montes não foram achados. Do céu caiu sobre os homens uma grande saraiva, com pedras que pesavam quase 1 talento cada uma. E os homens blasfemaram por causa da praga. Então um dos 7 anjos veio a João e disse: Vem, e te mostrarei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. E levou-o em espírito ao deserto, onde viu uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Em sua testa estava escrito um nome: Mistério, Babilônia, a grande mãe das prostituições e das abominações da terra. João viu que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. O anjo explicou: A besta que viste era e já não é, e há de subir do abismo e ir à perdição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas que há de vir. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada, e também são 7 reis. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Depois, João viu outro anjo descer do céu, com grande poder, e a terra se iluminou com a sua glória. Ele clamou fortemente, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e esconderijo de todo espírito imundo, porque todas as nações beberam do vinho da sua prostituição, e os reis da terra se enriqueceram com o poder do seu luxo. Então João ouviu outra voz do céu dizendo: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não recebas das suas pragas. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Num só dia virão as suas pragas, morte, pranto e fome, e ela será queimada no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. Os reis da terra chorarão sobre ela. Os mercadores lamentarão, porque ninguém mais compra suas mercadorias. Em uma hora veio a ruína dela. Uma grande pedra de moinho foi lançada ao mar, e disse o anjo: Assim será lançada a Babilônia, e jamais será achada. Depois dessas coisas, João ouviu no céu como que uma grande voz de uma multidão dizendo: Aleluia! Salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus,
porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E mais uma vez disseram: Aleluia! E a fumaça da sua destruição subiu para todo o sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! Então saiu uma voz do trono que dizia: Louvai ao nosso Deus, todos os seus servos, e os que o temem, pequenos e grandes. João ouviu algo como a voz de uma grande multidão, como o som de muitas águas e como o estrondo de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque chegou o casamento do Cordeiro, e a sua esposa já se preparou. Foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, puro e resplandecente, pois o linho fino são as justiças dos santos. E o anjo disse a João: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então João viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a cabeça havia muitos diademas. Tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam sobre cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na coxa tem escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João viu um anjo em pé no sol, clamando com grande voz a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, e ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para que comais a carne de reis, de capitães, de fortes, de cavalos e de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. E viu a besta, os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para guerrear contra o que estava montado no cavalo e contra o seu exército. A besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fazia sinais diante dela, e com os quais enganava os que receberam o sinal da besta e adoravam sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então João viu um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, João viu tronos, e assentaram-se sobre eles os que receberam autoridade para julgar. Também viu as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. Eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para ajuntá-las para a batalha. Seu número será como a areia do mar. Subirão sobre a largura da terra, e cercarão o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas descerá fogo do céu, e os devorará. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Depois disso, João viu um grande trono branco, e aquele que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Viu os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. João viu então um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. E viu a santa cidade, a nova Jerusalém,
que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O que estava assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Então João viu o anjo me levar em espírito a um monte muito alto, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. A cidade resplandecia com a glória de Deus, e sua luz era como pedra preciosíssima, cristalina como jaspe. Tinha grande e alta muralha, com 12 portas, e em cada porta um anjo. E sobre as portas estavam escritos os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. A cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A muralha tinha 1.500 estádios de altura, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. O seu fundamento era adornado de toda pedra preciosa: jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônio, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisoprásio, jacinto e ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma só pérola. A rua da cidade era de ouro puro, tão puro como vidro transparente. Não vi templo na cidade, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso é o seu templo, e o Cordeiro. A cidade não precisava de sol nem de lua para a iluminar, pois a glória de Deus a iluminava, e o Cordeiro era a sua lâmpada. Todas as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão a sua glória para ela. Suas portas jamais se fecharão de dia, e não haverá noite. Ali não entrará coisa alguma impura, nem aquele que comete abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O anjo me mostrou também o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua da cidade, de um e outro lado do rio, havia a árvore da vida, que dava 12 frutos, produzindo seu fruto a cada mês, e as folhas da árvore eram para a cura das nações. Nunca mais haverá maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Verão o seu rosto e terão o seu nome na testa. Não haverá noite, e não precisarão de lâmpada nem luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. O anjo me disse: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Então João, temendo e prostrando-se aos pés do anjo para adorá-lo, foi repreendido. Não faças isso. Sou servo como tu e teus irmãos os profetas, e os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E ouvi uma voz forte do trono dizer: Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Jesus disse ainda: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. A mim pertence a chave da morte e do inferno. Ao vencedor darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E João concluiu sua visão com um aviso final, profundo e solene: Não acrescentes nem diminuas coisa alguma deste livro, para que não sejas cortado do livro da vida, nem dos juízos que aqui se anunciam. E assim terminou a revelação de tudo o que há de vir. João, prisioneiro em Patmos, viu a eternidade e o destino da humanidade. Viu o triunfo de Deus sobre o mal, a queda das forças das trevas, a destruição da Babilônia e da besta, a vitória do Cordeiro, e a nova Jerusalém descendo do céu, preparada como noiva para o seu marido. Tudo o que João viu não era apenas um futuro distante, mas um chamado à vigilância, à fé e à perseverança. Pois mesmo diante de guerras, pestes, fome e perseguição, a promessa do Deus Todo-Poderoso é clara. O mal será derrotado, os fiéis serão recompensados,
e a eternidade será de luz, justiça e paz. E assim João fechou seus olhos para a visão, mas o que viu ficou gravado em seu espírito, e com grande zelo escreveu para que todos conhecessem as maravilhas, os juízos e a glória de Deus. O Apocalipse é uma mensagem de alerta, esperança e vitória. Um convite para que o homem se volte para Deus, reconheça o seu poder e aguarde fielmente o dia em que todas as coisas serão feitas novas. O céu, a terra, o mar, as estrelas, os anjos, os santos, o Cordeiro e o próprio Deus. Todos aguardam o dia em que a justiça se cumprirá, e todo olhar verá a glória de Deus, e a história da humanidade se completará sob a sua mão soberana. E assim termina o testemunho de João, a última visão que Deus deu aos homens, revelando os mistérios do fim, os símbolos do juízo e as promessas eternas da Nova Jerusalém, onde a tristeza, a dor e a morte jamais existirão.